Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A vida social é permeada de debates políticos, sociais, religiosos, entre outros. Esses debates envolvem conflitos de valores e estão presentes nas principais disputas sociais do nosso tempo. Quais são esses conflitos de valores presentes no debate público em nossos dias e quais são seus impactos na convivência social? Hoje no Religare eu recebo o jornalista Jonathan Goldinho, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Nós vamos conversar sobre valores em conflitos. Jonathan, seja bem-vindo ao Religare. Muito obrigado, Flávio. Fiquei muito contente com o convite. Nós também, feliz com a sua presença aqui. Participe do programa, envie uma pergunta sobre o tema de hoje para o nosso convidado. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 31, código de Belo Horizonte, 996428473. Você já está seguindo o Religare no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal e marque no sino para ser avisado quando o novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Sua trajetória começa no jornalismo, né? Você terminou um mestrado em Ciência da Religião, pensando aí um futuro doutorado para continuar suas pesquisas. E para falar sobre esse tema, valores, conflitos de valores, pluralismo, como é que você chegou nesse tema? Essa pergunta é muito boa, porque efetivamente a minha trajetória é extremamente interdisciplinar, né? Na verdade, um pouco da minha opção pela comunicação no começo da carreira foi justamente pela possibilidade de trabalhar com temas diversos que se interpenetram o tempo todo. E isso faz parte, inclusive, dessa caminhada que eu fui construindo para chegar até o mestrado. O tema de fundo, na verdade, da minha dissertação é uma inquietação que eu percebi observando o cenário político e o cenário religioso, que são dois assuntos que sempre estiveram muito presentes na minha vida, não só na minha trajetória profissional, mas na minha vida do aspecto pessoal mesmo. E essa inquietação em relação a como essas grandezas se articulam, que me fez começar a pensar na possibilidade de estudar de maneira mais sistemática esta relação. E não só esta relação, mas esta relação tensa. Então, a minha trajetória um pouco é desse aspecto interdisciplinar que foi me levando a observar, porque, na verdade, acho que a grande tarefa de um jornalista, de um comunicador, é a observação, e a partir dessa observação me acendeu uma inquietação e eu decidi investigar essa inquietação. Você escolheu também um autor de perfil interdisciplinar, né? Sim, perfeitamente. Filosofia, história, filosofia política, o campo da educação. Apresenta para nós um pouco Isaiah Berlin. Muito bem. É o autor que você trabalhou, não é? Isso. Até a chegada dele também foi uma chegada curiosa, porque como eu comecei com esse problema, com essa inquietação em relação ao problema que eu estava observando na vida real, observando nos jornais, no noticiário político especialmente, eu comecei a pesquisar autores, teorias de maneira mais apropriada que me ajudassem a tentar analisar ou tentar compreender minimamente esse fenômeno. E foi nessa trajetória, aí com o apoio do meu professor e amigo Rodrigo Coppi Caldeira, a quem aqui já envio o meu abraço, que nós encontramos o caminho do Isaiah Berlin. Isaiah Berlin foi um filósofo político, especialmente do século XX, um dos grandes pensadores do século XX, considerado talvez o maior pensador liberal do século XX, ali da segunda metade do século, especialmente, o autor que nasceu no Império Russo, na atual Letônia, em Riga, mas que logo criança emigrou para o Reino Unido, onde cresceu, se tornou, obviamente, cidadão e lá ficou em Oxford por toda a sua vida. A própria história dele é uma história interdisciplinar, porque ele é um russo de ascendência judaica e que se forma no Reino Unido. Então, essas três culturas estão ali imbricadas na sua experiência de vida e elas se revelam no seu pensamento. E como é que isso acontece de maneira mais efetiva? Ele se forma em filosofia, em Oxford, pensando especialmente no começo da sua trajetória na filosofia da linguagem, no Círculo de Viena, para ser mais exato. Mas ele começa a perceber que algumas daquelas concepções que estavam sendo apresentadas ali, elas não eram necessariamente interessantes para a maneira como ele enxergava o mundo. E já enxergava o mundo de maneira interdisciplinar, ou para usar uma palavra que aparece em todos os seus textos, uma maneira plural de enxergar a vida. E aí entra a questão política?
na trajetória dele, nesse momento já? Bastante, bastante. Porque bom, quando ele se forma em filosofia, ele já está interessado ali nas questões políticas, naturalmente, mas isso vai se acendendo ao longo do tempo por uma experiência pessoal muito forte, uma vez que ele presenciou as duas guerras, a primeira como criança, e por isso teve que sair da Rússia, do Império Russo, e ir para o Reino Unido em 1917, quando começou a guerra, a Revolução propriamente, e na Segunda Guerra Mundial, em que ele já era mais crescido, já tinha um entendimento maior, ele viu o seu próprio povo sofrer de maneira muito contundente, ele próprio não sofreu por conta da estatura que tinha alcançado na vida até aquele momento, também de uma família rica, enfim, isso tudo ajudou o desenvolvimento da carreira dele, e ali ficou mais evidente a necessidade de entender os movimentos e os mecanismos políticos da atuação humana. Você disse que ele é um dos principais autores do liberalismo. Isso. Que influências ele recebeu? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque talvez uma das grandes características do trabalho do Azer Berlin é exatamente essa multiplicidade de informações que ele recebe. Alguma das críticas que ele recebe, inclusive, tem a ver com isso. É que como ele é um intérprete muito eficaz, repousa sobre ele a crítica de que ele, na verdade, é só um repetidor e não um teórico propriamente. Então, óbvio, o Azer Berlin está muito fincado, pensando na tradição liberal, lá nos pais do liberalismo clássico, desde Adam Smith e por aí vai. Ele dá não uma cara nova, porque essa era uma discussão muito, muito presente naquela ocasião, mas ele coloca interpretações interessantes na perspectiva do liberalismo por conta de uma convicção pessoal de que a liberdade deveria ser o valor mais valioso da humanidade. Claro, no meio da sua trajetória, quando ele começa a desenvolver mais a ideia de pluralismo, ele diz, olha, talvez não seja a mais importante, mas eu considero a mais importante baseada na nossa experiência. Porque muito da perspectiva que o Azer Berlin desenvolve ao longo da sua trajetória tem a ver com essa capacidade de avançar e depois retroceder para poder repensar e trazer uma contribuição nova. Então ele está ali no começo da sua carreira muito fincado na tradição liberal clássica, ele muito bebendo de Adam Smith, e depois ele vai reinterpretando essa tradição e oferecendo novos significados para essa tradição ao longo do tempo. Sim. Um dos maiores escritores brasileiros do liberalismo, o José Guilherme Melchior, inclusive o último livro do Melchior, que foi publicado póstumamente sobre o liberalismo, chamado Liberalismo Antigo e Novo, Antigo e Moderno, foi, digamos, analisado pelo Berlin antes da morte do Melchior. E o Melchior fala sobre o Berlin exatamente isso, um grande pensador liberal que dá uma reinterpretada no pensamento e oferece novos elementos que têm a ver não só com a liberdade, mas especialmente com essa multiplicidade que é uma marca, digamos, distintiva do ser humano. Você falou já várias vezes nesse tema plural, pluralidade, agora multiplicidade. Esse é um tema central no autor? Esse é um tema central no autor. Na verdade, é curioso, porque o Azer Berlin não é um teórico como nós concebemos normalmente. Um teórico que escolhe um tema e vai desenvolvendo esse tema ao longo do tempo, aprofundando em textos. Ele era muito avesso a essa ideia de ficar sistematizando demais as ideias. Ele era um ensaísta. E muito dessa compreensão do pluralismo dele vem, na verdade, de uma outra pessoa, que é o seu editor pessoal, o Henry Hardy, que foi seu aluno do doutorado em Oxford e que se tornou o principal editor das obras do Berlin, ainda com o Berlin em vida. Então, na verdade... Segue vivo, não? Você mantém contato com ele? Sim, ele é professor em Oxford. Eu tive a grata felicidade de entrevistá-lo para um texto que foi publicado no Estado da Arte, no Estadão. Eu e o professor Rodrigo Copo o entrevistamos, ainda mantemos contato, talvez aí temos pela frente um projeto de publicação de alguns textos sobre o Berlim no Brasil e também fora do Brasil. Mas ele foi a pessoa responsável por dar essa cara da pluralidade, porque esse é um tema que atravessa todos os ensaios, e especialmente os mais importantes do Azer Berlin, às vezes não com a palavra pluralismo, mas o tema, a discussão, o interesse em relação a essa maneira diferente, plural, de cada um lidar com a vida, isso está explícito. E a maneira de lidar com os conflitos e tal. Perfeitamente. Marca uma diferença no debate contemporâneo sobre esse tema, não? Sim.
Bom, vamos falar um pouco mais então daqui a pouco sobre isso. Aqui no Religário hoje eu recebo o jornalista Jonathan Goldinho. Nós estamos falando sobre valores em conflitos. Você pode participar do programa de hoje enviando perguntas pelo nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número, 31 99642 8473. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos tratando o tema Valores em Conflitos. Aqui no estúdio eu recebo o jornalista Jonathan Goldinho. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Você pode mandar uma pergunta para o Jonathan. Então, anote aí o número do nosso WhatsApp, 319-9642-8473. Nós estamos esperando pela sua participação. O professor Rodrigo Kopp mandou pergunta para você, olha só. Ele não resiste. É, professor, amigo. E, bem, deixa eu achar aqui a pergunta do Rodrigo. O Rodrigo Kopp Caldeira, então, foi o orientador do Jonathan no mestrado, né? Já ia falar no doutorado. Daqui a pouco. Tá chegando. Quais são os pontos da teoria de Isaiah Berlin e como né, que essa teoria nos ajuda a entender a contemporaneidade, marcada pelas chamadas guerras culturais, em que grupos religiosos e seculares disputam a hegemonia do debate público. Uau. Você está acostumado com as perguntas dele, não? Essa pergunta aí merece uma dissertação, talvez um programa, um bloco só para responder essa pergunta. Só para responder a pergunta do Rodrigo. É uma pergunta difícil, na verdade é uma pergunta que tem a ver com a conclusão, com o resultado, pelo menos com o que eu tentei desenvolver ao longo da dissertação, que provavelmente também vou desenvolver ao longo do doutorado, porque como é um autor pouco conhecido no Brasil, especialmente na nossa área, eu precisei, durante a dissertação, apresentá-lo, fundamentar o seu pensamento e, a partir daí, claro, tentar estabelecer algumas bases. De que maneira eu faço a leitura do pensamento dele, considerando especialmente os conflitos de valores do nosso tempo. Repito, a minha chegada ao Isaiah Berlin se deu exatamente por conta de uma leitura de um cenário. O cenário de conflitos que o tempo todo estão aparecendo, especialmente entre duas grandezas que eu costumo chamar, e assim está designado no texto, Sim. de religioso e secular. Sim. Duas esferas, digamos, da mentalidade humana que estão em conflito nisso que nós chamamos de contemporaneidade, em que já não há mais o domínio de um raciocínio religioso, como havia antes, mas, ao mesmo tempo, também já não há um domínio de um cientificismo, como também houve em algum tempo. Então, como essa proposta do Isaiah Berlin me parece interessante, o que ele define, o que ele apresenta, na verdade, é a ideia de que, primeiro, os conflitos humanos são inescapáveis. Não se pode escapar do conflito, porque o conflito ele é inerente ao ser humano. Há uma frase dele que eu acho extraordinária, que é: um mundo sem conflito de valores é um mundo que nós nunca conhecemos. Então, esse é o ponto de partida para a reflexão dele, que me parece muito pertinente ao tempo atual, em que essas guerras culturais, na verdade, revelam a tentativa de um grupo ou de outro estabelecer uma sobreposição, argumentando que a sua maneira de ver é a única maneira adequada. De alguma maneira, defendendo um tipo de pensamento único, né? Esse é o único, verdadeiro e válido e bom. Exato, que o Isaiah Berlin designa como monismo. E o que ele desenvolve na sua tradição teórica, por assim dizer, é uma alternativa ao monismo. Ele diz, olha, não, o caminho do monismo não é um caminho interessante. Ele usa eventualmente a palavra fanatismo, mas não só para designar a ideia do fanatismo religioso. Aliás, ele está pouco interessado em fanatismo religioso, mas muito interessado em fanatismo político, né? A inflamação das suas acepções políticas, ideológicas, da maneira de enxergar a vida, que levam a ações extremas. E ele diz, olha, o que nós precisamos encontrar é o caminho do meio. Não dá para ser monista
como muitos têm preconizado. Também não estou querendo dizer que é para ser relativista e está tudo valendo, mas a gente tem que encontrar um caminho do meio, assumindo os conflitos, assumindo que eles são inescapáveis, assumindo que os valores estão em conflitos, que eles não são só incompatíveis, essa é uma expressão dele, mas que muitas vezes eles são incomparáveis. Ele diz, a liberdade e a igualdade são valores igualmente eficientes, eficazes e interessantes. Mas se eu elevo a liberdade à sua potência máxima, isso significa necessariamente uma certa supressão da igualdade. E vice-versa. Se eu elevo a igualdade à sua potência máxima, isso vai significar, em alguma medida, supressão da liberdade. Então, os valores não são só incompatíveis, muitas vezes eles são incomparáveis. É difícil de você definir o que é melhor. E no momento em que vários grupos estão se apresentando como aqueles que têm a melhor alternativa, esse pensamento pluralista, ele faz sentido para nós. Faz sentido para nós, especialmente porque ele parte do chão. Toda a tradição teórica do Isaiah Berlin não é fundada numa espécie de abstração da realidade, mas é a partir da realidade cotidiana das pessoas. Eu confesso que quando eu li seu trabalho, há algum tempo a gente tem conversado também, não é, sobre esse seu autor, me chamou muita atenção, inclusive no debate, né, político, né, da filosofia política, né? Essa posição dele me pareceu bastante adequada e em comparação com outros autores, como é que a gente poderia dizer assim? Bom, eu vou citar um que talvez seja o mais popular. Quando eu falei no primeiro bloco que ele é talvez o maior pensador liberal do século XX, é possível que algumas pessoas digam assim, não é o John Rawls. Pois é, então eu vou aproveitar aqui, ó, Paulo Sérgio lá da Serra. Muito bem. Quais outros filósofos têm a mesma maneira de pensar de Isaiah Berlin? Ok, muito bem. Talvez seja necessário olhar um pouco para trás para poder pensar nisso. O Isaiah Berlin, como eu disse, ele é um grande intérprete, né? Ele, aliás, evitava se apresentar como filósofo político, ele gostava mais da ideia de ser um historiador das ideias. Sim. Ele observava as ideias anteriores de outros teóricos e, a partir disso, construía um raciocínio. Então, os autores que mais têm a ver com o pensamento do próprio Berlin são pensadores anteriores a ele. Eu cito aqui Giambattista Vico, o italiano, cito Johann Gottfried Herder, o alemão, que são dois pensadores que, muito contundentemente, formaram a sua maneira de enxergar a realidade. Todo o pensamento do Berlin é uma espécie de síntese que ele faz da leitura do iluminismo e da leitura do contra-iluminismo. E a partir dessa leitura, ele faz uma síntese, apresentando essa síntese para o mundo contemporâneo. Então, eu citaria esses dois como sendo talvez os mais contundentes pensadores que ajudaram a formar o imaginário filosófico do Berlin. Evidentemente, também citaria Kant aqui, que ele menciona várias vezes. Tem lugar para falar em consenso na teoria dele? Não. E aí há uma distinção muito evidente entre ele e o John Rawls. Eles foram contemporâneos, nunca estiveram juntos para debater, houve um convite para isso, mas por algum motivo o Berlin declinou do convite, porque ele tinha que viajar, já estava mais velho, mas ele escreve uma carta para o Rawls, eles trocam algumas correspondências, tiveram uma relação muito amistosa, mas ali eles têm uma distinção muito clara. Enquanto o Rawls pensa num consenso sobreposto, o Berlin escapa dessa ideia e, na verdade, o que se pode extrair da argumentação dele é que não há consenso. Toda tentativa é precária. Não há um consenso evidente. Tudo é precário. Toda síntese, para usar uma expressão do Berlin, é precária, porque ela tem a ver com valores que estão em conflito o tempo todo e não se pode escapar disso. A ideia é manter o debate constantemente? Sim, claro. O Berlin está fincado na realidade, inclusive na sua própria realidade, quem experimentou as agruras da guerra. Então, ele, obviamente, está pensando ali num sentido... Ele está mais interessado em perguntas e questionamentos do que propriamente em respostas, mas ele mais ao final da vida, quando começou a ser muito questionado sobre a realidade, a concretude do seu raciocínio, porque algumas vezes ele foi acusado de ser relativista por conta da sua teoria, ele começou a apresentar, olha só, nós temos um horizonte comum de valores e o que nós precisamos é evitar os sofrimentos que são
evitáveis. Se não se pode escapar de alguns conflitos, é possível evitar algum tipo de sofrimento. Então, é natural que a gente precise alcançar algum consenso. Mas ele diz, todo consenso, no sentido da experiência política humana, é precário, porque não é possível ter um consenso que seja bonitinho e pronto para todo mundo. Sim. Bom, tem uma pergunta aqui do Juan pedindo para você falar sobre a comparação do Brasil nos últimos... Ou deve ser a situação do Brasil nos últimos 30 anos. Uau! Né? Bom, em relação ao pensamento liberal. Pensamento cultural liberal. Interessante a pergunta. Eu acho que, inclusive, uma das razões para o Isaiah Berlin ser pouco lido no Brasil, ou pelo menos ser pouco estudado, é a sua vinculação à tradição liberal explícita, né? Especialmente porque um dos grandes pensadores que colocou o Isaiah Berlin na discussão no Brasil foi o José Guilherme Melchior, que foi muito criticado na sua época pelas pessoas que pensavam diferentemente dele. Então, esse é um posicionamento interessante. Eu acho que nos últimos 30 anos, eu não sou um especialista na tradição liberal, então é mais uma opinião do que propriamente uma análise. Eu tento ser especialista no pensamento do Berlin, então são coisas distintas. Me parece que houve um avanço em relação à maneira de compreender a própria tradição, a própria doutrina liberal. Havia no começo ali, a gente falando de 30 anos, talvez eu possa ir até um pouco para além disso, ali na década de 90. Final dos anos 80. No começo da década de 90, houve uma tentativa ali de introdução maior do pensamento liberal. Esse pensamento liberal, ele acabou sendo muito atacado por conta de uma leitura chamada neoliberalismo, que é discutível, que tem uma imensa... uma vasta discussão em torno disso, e agora volta novamente a discussão, mas uma perspectiva que é distinta da perspectiva do Berlin, isso é importante frisar. O liberalismo sobre o qual nós falamos hoje, especialmente nos últimos anos, nas últimas eleições, tem muito mais a ver com uma perspectiva econômica do que propriamente com uma perspectiva de natureza política. O Berlin não está muito interessado na discussão do liberalismo econômico, mas ele está interessado na discussão do liberalismo como uma doutrina política que apresenta a liberdade como um ente essencial para a tradição humana. Sim. Então, é assim que eu faria uma leitura minimamente rápida desse evento. E um autor para pensar, então, os conflitos de valores na nossa época. É assim que você apresenta o... Sim, perfeitamente. Alguém que é capaz de oferecer insumos, subsídios que nos ajudam a refletir sobre esse fenômeno. Eu repito, ele não está interessado em dar muitas respostas, até porque ele está num outro tempo, ele viveu na Inglaterra, um país que tem rainha, que se tudo der errado, está lá o poder do reinado para poder ajudar. É uma discussão, por exemplo, muito distinta da que faz Hannah Arendt. Eles, aliás, não eram muito próximos, eles não se gostavam muito por conta de algumas divergências, mas eu vejo Berlin exatamente como um autor capaz de oferecer subsídios para pensar a nossa contemporaneidade conflituosa. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar. Eu acho que a gente tem que marcar outro dia para a gente seguir essa nossa conversa. Com prazer. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!